Olá, bom dia! Hoje eu e meu grupo vamos apresentar o capítulo 11 de Sociologia, que é Da Sociedade Industrial à Globalização. Eu vou começar falando quando surgiu a sociedade industrial. Para muitos autores, nesse período também surgiu a sociedade capitalista, mas hoje nós vamos falar de um autor em específico. Para esse autor e para muitos outros, a sociedade industrial surgiu no período que terminaram as relações feudais e se iniciou o trabalho assalariado. Esse autor, que é o Reynold Aron, resolveu tipificar a sociedade industrial, excluindo o conceito de capitalismo. E ele notou 5 coisas recorrentes em todo tipo de indústria. O primeiro conceito é o que mais vemos, que é a separação física e radical entre empresa e família. E é bem básico, é apenas mostrando que, cada pessoa tem sua empresa, seu lugar de trabalho e sua casa, que é onde ela convive com a sua família. O segundo é a divisão tecnológica de trabalho, que cada empresa estabeleceu uma linha de montagem para cada produto. E isso é para sempre modificar as relações de produção, ou seja, cada pessoa tem sua própria função e vai sempre ser dessa função. O terceiro é a acumulação de capital, que mostra sempre que todo o lucro obtido deve ser uma parte direcionada à empresa para que ela sempre possa melhorar e aumentar sua produção. Isso também se relaciona com o 4, que é o cálculo econômico racional, que mostra que sempre eles fazem cálculos, estudam para sempre ver novos meios de aprimorar a empresa. E o 5 é sempre o questionamento sobre as condições de trabalho, porque é impossível nenhum funcionário ficar pedindo para o seu chefe um aumento de salário, condições melhores para o trabalho e coisas do tipo. Agora eu vou falar rapidamente sobre o que é economia, meios de produção e forças produtivas. A economia é basicamente guardar dinheiro para o futuro, poupar no presente para que no futuro você possa adquirir riquezas e coisas do tipo, porque para as pessoas atualmente não basta só sobreviver. O meio de produção é todo e qualquer utensílio ou recurso natural que ajude na produção do produto. E ele se encaixa nas forças produtivas. As forças produtivas são a junção de várias coisas que ajudam a formar o produto, como as relações de trabalho, que são as pessoas que fazem aquilo, as máquinas, que é o meio de produção e coisas do tipo. Oi, gente, agora eu vou falar um pouquinho sobre os modos de produção, que é um conceito muito importante na sociologia. Então, desde a antiguidade, os agrupamentos humanos decidiram criar formas de organizar a sociedade, como o escravismo, o feudalismo e o mais recente de todos, que é o capitalismo. O marxismo chamava essas formas de modos de produção. Mas o que isso significa? Modo de produção não é só produzir bens materiais, como comida e objetos. Também envolve ideias, arte, crenças religiosas, leis e formas de organização política, ou seja, tudo que o ser humano cria para viver em sociedade. Marx e Engels explicam que em toda sociedade tem uma infraestrutura, que é a base econômica, e uma superestrutura, que é o espaço social onde estão a religião, a política, a arte, a educação e a cultura. A infraestrutura influencia diretamente a superestrutura. Isso é chamado de materialismo histórico. Dentro dessa lógica, surgem as classes sociais que, para Marx, são resultado da divisão social do trabalho. No capitalismo, por exemplo, nós temos a burguesia, que é dona dos meios de produção, e o proletariado, que vende sua força de trabalho. Isso gera a famosa luta de classes, que move a história das sociedades. Por fim, Marx acreditava que, com o passar do tempo, os modos de produção mudam conforme novas condições econômicas e sociais aparecem, e é por isso que a história é marcada por transformação. Bom dia, pessoal. Eu vou explicar a teoria da mais-valia. Enquanto eu vou falando, eu vou deixando umas fotos para vocês ilustrativas para poder mostrar como que era naquela época e algumas fotos que também representam isso, né, de certa forma. Desenvolvida por Karl Marx em O Capital, explica como surge a riqueza do capitalismo. Os trabalhadores vendem sua força de trabalho em troca de um salário, mas o que produzem é maior do que recebem. O segredo está no tempo de trabalho socialmente necessário, enquanto o valor cobre apenas o tempo mínimo para garantir a sobrevivência dos trabalhadores. O restante das horas produz lucro para o patrão. Assim, a mais-valia é justamente esse valor excedente, fruto do trabalho não pago. É o que permite ao capitalismo acumular riqueza, reinvestir e expandir seus negócios. Portanto, a exploração não está no simples ato de troca de mercadorias, mas no fato de que o trabalhador gera muito valor além do que lhe é pago, sustentando a base do sistema capitalista. Sociedade globalizada. O capitalismo se baseia em 4 fundamentos principais, sendo esses propriedade privada dos meios de produção, exploração da mais-valia e Estado Nacional como principal entidade política e ideologia da igualdade jurídica. No século XX, após a crise de 1929,
o liberalismo econômico clássico entrou em crise. Nesse contexto surgiu o keynesianismo, que propôs a intervenção do Estado para regular a economia, combater crises e manter o emprego. Também influenciou políticas como o New Deal e a criação do FMI em 1944. A partir disso, os principais países ricos puderam consolidar o estado de bem-estar social, marcado por reformas como tributação progressiva, educação gratuita e a humanização das condições de trabalho. O neoliberalismo se consolidou após a Guerra Fria como pensamento dominante, defendendo o Estado mínimo, privatizações, aberturas de mercados e flexibilização trabalhista. Nos anos 1990, com a globalização, virou verdade absoluta, mas gerou desigualdades, pois países ricos pregam livre comércio enquanto praticam protecionismo, prejudicando os países em desenvolvimento. O Estado neoliberal atua pouco na economia, mas é forte no controle social, reprimindo a pobreza e minorias. Exemplos: tolerância zero em Nova York e o caso George Floyd em 2020, que mostraram racismo estrutural. A globalização amplia desigualdades, xenofobia e dá mais liberdade à capital do que aos trabalhadores. Oi, gente, agora eu vou explicar mais um pouco sobre o liberalismo e a globalização. A globalização refere-se ao processo de intensificação, ou seja, as interações e interdependências entre países, enquanto o neoliberalismo é ideológico que promove a desregulamentação. No entanto, não existem mais fronteiras para o capital financeiro, para os grandes investidores e para o comércio mundial. Um brasileiro, por exemplo, não pode viajar ou fazer turismo nos Estados Unidos sem ter ao menos um visto, ou trabalhar quando bem quiser. Nos países da União Europeia, a xenofobia com os imigrantes é bem constante. E diante de crises econômicas, o aumento do desemprego, acabam colocando culpas nesses imigrantes, o que acaba aumentando o preconceito. Um dos maiores problemas é o desemprego. Em um livro, O Horror Econômico, de 1998, a escritora francesa Viviane Esther mostra como o desemprego pode destruir a vida de uma família, condenando seus membros ao subemprego e à marginalização. Mas, bom, gente, esse foi o nosso trabalho do Alex, da Rebeca, da Rafaela, do Nicolas e da Maria.